Olá, trazendo um assunto importante para vocês aqui, que é chamado de correlações ou associações lógicas Vamos lá? Vamos ver duas questões bacanas aqui. Três homens, Luiz, Carlos e Paulo, tá? São casados. Então, nós vamos ter uma tabelinha de dupla entrada aqui, né? Com Lúcia, Patrícia e Maria. Essas aqui são as esposas. Então, vamos lá, ó. Luiz, Carlos e Paulo, que é o Luiz, Carlos e Paulo, e as esposas Lúcia, Patrícia e Maria. Bom, essa é uma informação. Vírgula. Mas, tá? Não sabemos quem é casado com quem. Ponto. Aqui foi a primeira informação. Eles trabalham com engenharia, advocacia e medicina. Um é engenheiro, outro é advogado, outro é médico. Mas também não sabemos quem faz o quê. Com base nas dicas abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um. Então, ele está pedindo em relação a Luiz, Carlos e Paulo. Ele quer saber as informações Luiz, Carlos e Paulo. Vamos lá? Do que ele veio passando? A gente vai trabalhar com uma tabela, depois com a outra. O médico é casado com Maria. Então, essa informação eu vou usar depois. Certinho? Vou trabalhar primeiro com a primeira tabela. Com a primeira tabela e com as informações dessa primeira tabela, eu passo para a segunda depois. Então, a primeira informação que ele deu, Paulo é advogado. Então, aonde Paulo é advogado, então, eu vou clicar com um xizinho. Então, Paulo é advogado, X. Quer dizer que Paulo não é engenheiro e Paulo não é médico. Tá certo? E também sei que o advogado também não vai ser o Luiz e não vai ser o Carlos. Entenderam essa informação aqui? Eu coloco o X aonde eu já afirmei e o 0 aonde eu já sei que não é. Beleza? Vamos para a terceira informaçãozinha. Patrícia não é casada com Paulo. Então, Patrícia não é casada com Paulo. Então, eu coloco o zerinho aqui, ó. Patrícia não é casada com Paulo. Beleza? Quarta informação. Carlos não é médico. Então, o Carlos não é médico. Bom, se o médico não é o Carlos nem o Paulo, o médico vai ser o Luiz. Perfeito? O Carlos não é médico nem advogado. Então, o Carlos vai ser o quê? Engenheiro. Tá? Se o engenheiro é Carlos, ele não vai ser o Luiz. Então, nós já temos aqui algumas informações. Quais são elas? O Luiz é o médico. Concorda? O Luiz é o médico. O Carlos é o engenheiro. E o Paulo é o advogado. Beleza? Então, já temos essa informação aqui. O Luiz é o médico, o Carlos é o engenheiro e o Paulo é o advogado. Voltando às informações lá do começo. O médico é casado com Maria. Quem é o médico? Luiz. Então, Luiz é casado com Maria. Então, vou colocar o xizinho aqui. Bom, se o Luiz é casado com Maria, ele não é casado com a Patrícia e ele não é casado com a Lúcia. Tá? E a Maria, se é casada com o Luiz, ela não é casada com o Carlos, nem casada com o Paulo. Beleza? Mais uma informação aqui. Bom, acho que aqui a gente já responde, né? Se o Paulo não é casado com Patrícia e nem com Maria, o Paulo é casado com quem? Com a Lúcia. Tá certo? Então, a Lúcia é casada com o Paulo, ela não é casada nem com o Luiz, nem com o Carlos. Bom, Patrícia não é casada com o Luiz, nem com o Paulo, então Patrícia é casada com Carlos. Casada com
Carlos. Baseado nessas informações das duas tabelas aqui. Baseado nas informações das duas tabelas aqui. Luiz. Qual que é a profissão do Luiz? Ele é médico. O Luiz é médico. Casado com Maria. Luiz é médico. Casado com Maria. Carlos. O Carlos. Qual é a profissão do Carlos? É isso que ele está pedindo, né? A esposa é a profissão. O Carlos é engenheiro. O Carlos é engenheiro e casado com Patrícia. O Carlos é engenheiro e casado com Patrícia. E o Paulo, tá? O Paulo é advogado. O Paulo é advogado, trabalha com advocacia e é casado com Lúcia. Tá certo? Então, essa é uma questãozinha que ele só pediu para determinar isso, não é de alternativas, mas percebam, tá? Que fazendo passo a passo, bem devagarinho, preenchendo uma tabela primeiro, com as informações dessa tabela, a gente preenche a outra e resolve a questãozinha de associações lógicas de correlação de elementos. Vamos para a próxima? Preparei mais uma para vocês aqui. Tá? Preparei mais uma questãozinha para vocês aqui. Então, 3 técnicos: Amanda, Beatriz e Patrícia. Tá? Concordância nominal, né? Então, Amanda, Beatriz e Cássio. Tem pelo menos um homem, então vai ter que ir no plural técnicos, masculino. Trabalham no banco. Um deles é do complexo computacional, o outro trabalha na administração e o terceiro na segurança de sistema financeiro. Então, é essa tabelinha primeira aqui, tá certo? Amanda, Beatriz e Cássio, um trabalha no complexo, outro na administração e outro no financeiro. Espero que tenha mais informação aqui. E são lotados as praças, as cidades que eles trabalham. Um trabalha em São Paulo, o outro trabalha no Rio de Janeiro e o terceiro em Porto Alegre. Tá certo? Em Porto Alegre. Então, é a segunda tabelinha. Amanda, Beatriz e Cássio, um trabalha no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e outro em Porto Alegre. Boa. Beleza? Agora as informações que ele passou aqui. Tá certo? Vamos lá. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Então, vamos lá onde tem Cássio. Tá? Cássio trabalha no sistema financeiro. Então, onde tem o Cássio, a gente coloca aqui, ó, X, no sistema financeiro. Então, Amanda não trabalha no sistema financeiro e Beatriz também. E qual é a informação que eu tenho também? Que Cássio não trabalha no sistema computacional e Cássio também não trabalha na administração. Então, a primeira informação, já passei para a tabelinha, ok. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Opa, essa informação aqui eu ainda não passo para a tabela. Vamos concentrar na primeira tabela. Amanda não está lotada em Porto Alegre e não trabalha na administração. Olha, Amanda não trabalha na administração. Então, onde tem administração para Amanda, a gente coloca um zerinho. Certinho? Bom, se na administração não trabalha nem Amanda nem Cássio, quem que vai trabalhar na administração? Beatriz. Bom, C. O complexo ocupacional. O Cássio não trabalha no complexo ocupacional, tá? Amanda não trabalha nem na administração, nem no sistema financeiro. Então, ela vai trabalhar no complexo computacional, tá? Ficou simples aqui. É só dedução, só completar. E aqui vai zerinho. Então, vamos lá. Amanda, tá? Vamos colocar aqui essa informação. Amanda trabalha onde? No complexo. Beatriz trabalha onde? Na administração. Beatriz trabalha na administração. E o Cássio no financeiro. O Cássio trabalha no financeiro. Bom, com essas informações, vamos para a segunda tabelinha. Vamos lá. Aí a gente volta lendo todas as informações. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro, já foi passado. O que está lotado em São Paulo
trabalha na administração. Quem trabalha na administração? Bianca. Então, Beatriz, né? Beatriz trabalha na administração, está lotada em São Paulo. Então, eu coloco aqui, ó, São Paulo para Beatriz. Então, ela não está em Porto Alegre e ela não está no Rio de Janeiro. Tá? Ela não está no Rio de Janeiro. Bom, se quem está em São Paulo é Beatriz, a Amanda não está em São Paulo e o Cássio também não está em São Paulo. Beleza? Vamos para a outra informação? Amanda não está lotada em Porto Alegre. Amanda não está lotada em Porto Alegre. Opa! Mas zerinho aqui. E não trabalha na administração. Bom, isso aqui a gente já confirmou, né? Na tabelinha de cima. Com as informações que eu tenho, eu já posso completar toda a tabelinha. Amanda não está em São Paulo nem em Porto Alegre. Então, Amanda está no Rio de Janeiro. Cássio. Tá? No Rio de Janeiro está Amanda. Então, Cássio não está no Rio de Janeiro. Então, conclui-se que Cássio está onde? Em Porto Alegre. Então, vamos lá. Para essa segunda tabelinha. Amanda está no Rio de Janeiro. A Beatriz está em São Paulo. E o Cássio está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre. O que ele pediu nessa questão aqui? Ele quer quem está lotado em São Paulo. São Paulo. Quem está lotado em São Paulo, pessoal? São Paulo. Beatriz. São Paulo. Beatriz, é isso? E quem trabalha no computacional, vamos ver que horas que ele quer aqui. Que horas que ele está pedindo aqui. Então, é verdade que quem está lotado em São Paulo e quem trabalha no computacional são, respectivamente, letra A, Beatriz, trabalha em São Paulo, perfeito? Beatriz trabalha em São Paulo. Beatriz em São Paulo, perfeito. E quem trabalha no computacional é Amanda. Então, computacional é Amanda. Então, respostinha certa aqui, letra A, né? Respostinha certa aqui, letra A. Vamos ver aqui, grudada aqui, né? Mas não tem importância. Então, Beatriz e Amanda, letra A. Então, vocês percebam que esse assunto é um assunto importantíssimo, e está previsto na maioria dos concursos. Voltaremos com novas dicas, novas questões. Nos aguardem. É isso aí.